Hello, my students from Carlos Gereissati School. Let's study English again. In this period, because coronavirus, everybody is studying at home. But it's very important you pay attention, you study hard, and let's study English again. Nós vamos estudar na aula de hoje os principais idiomas. Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nesses dois verbos. To study é o verbo estudar e to speak é o verbo falar. No português, tem as conjugações terminadas em AR, quando o verbo está no infinitivo. Falar, cantar, pular, conjugação terminada em ER, vender, sofrer, varrer, conjugação terminada em IR, partir, sorrir, ir, ok? E também tem conjugação terminada em OR, não é isso? Mas no inglês, para você colocar o verbo no infinitivo, basta você colocar o to antes do verbo. Então, se eu digo to study, é o verbo estudar. To speak é o verbo falar. To drink é o verbo beber. To eat é o verbo comer. To sleep, o verbo dormir, ok? Então vamos lá. Falem comigo. To study. Estudar. Como é que eu digo estudar? Falem para mim. Estudar é to study. Falem comigo. Observem que existe a frase em inglês e abaixo a tradução em português. Falem comigo. I study English. I study English, nessa primeira coluna. Como eu digo, eu estudo inglês. I study English. Próximo. You. Falem comigo. You study with my brother. You study with my brother. Como eu digo, você estuda com meu irmão. You study with my brother. Próximo. I don't study Spanish. I don't study Spanish. Como eu digo, hipoteticamente, tá bom? Eu não estudo espanhol. I don't study Spanish. Próximo. You don't study with my friend. Como eu digo, você não estuda com meu amigo. You don't study with my friend. Próxima. Como é que eu digo nós? We. We study Portuguese. Falem comigo. We study Portuguese. Como eu falo, nós estudamos português. We study Portuguese. Se fosse nós estudamos história. We study history. Se fosse nós estudamos inglês. We study English. Se fosse nós estudamos chinês. We study Chinese. Japonês. We study Japanese. Italiano. We study Italian. Alemão. We study German. Francês. We study French. Espanhol, já falei? We study Spanish, ok? E assim sucessivamente. Geografia. We study Geography, ok? E assim sucessivamente. Continuando, a próxima. Falem comigo. We study English. Como eu digo, nós estudamos inglês. We study English. Agora vamos para a segunda coluna. Segunda coluna, o verbo to speak. To speak é o verbo falar. Falem comigo. I speak English. I speak English. Como é que eu digo eu falo inglês? I speak English. Próximo. I speak with my sister. Falem comigo.
I speak with my sister. Como eu digo, eu falo inglês com minha irmã. I speak with my sister. Próximo. You speak with your father. You speak with your father. Falem comigo, como é que eu digo? Você fala com seu pai. You speak with your father. Próximo. We speak English. Como eu digo, nós falamos inglês. We speak English. Se fosse eu falo inglês, como seria? I speak English. Se fosse você fala inglês, you speak English. Se fosse ele, he speaks English. Quando for he, she e it, o verbo vai ganhar um S. Fica he speaks English. Se fosse ela fala inglês, seria she speaks English. Se fosse isso fala inglês, isso, um objeto, um animal, um exemplo, seria como? It speaks English. Nós falamos inglês. We speak English. Vocês falam inglês. Como seria vocês? You speak English. Se fosse nós falamos inglês. E agora negando. Como é que eu digo eu não falo inglês? Se fosse, ok? I don't speak English. Você não fala inglês. You don't speak English. Ele não fala inglês. He doesn't speak English. Ah, professor, por que doesn't? Porque he, she e it não nega com don't ou do not. Ele nega com does not ou doesn't. Ele não fala inglês. He doesn't speak English. Ela não fala inglês. She doesn't speak English. Ou isso não fala inglês. It doesn't speak English. Nós não falamos inglês. Don't volta a ser o don't, ok? We don't speak English. Vocês não falam inglês. You don't speak English. Eles ou elas não falam inglês. They don't speak English. Mas a atividade de hoje nós não vamos escrever negando com todos os pronomes. Vai ser mais com I ou you, vai ser poucos pronomes. Se torna mais fácil. Então, como é que eu digo eu não estudo inglês? I don't study English. Eu não falo inglês. I don't speak English. Na atividade de hoje, vai ter perguntas sobre qual idioma você fala. Aí você vai responder na afirmativa e vai responder também na negativa. Ainda nessa videoaula, nós vamos colocar as principais questões que estarão na atividade para vocês fazerem em casa, tudo bem? Vamos lá. Então, continuando. Como é que eu digo nós falamos inglês? Falem comigo. We speak English. We speak English. Nós falamos inglês. Próximo. Falem comigo. We don't speak Spanish. Como eu digo, nós não falamos espanhol. We don't speak Spanish. We don't speak Português. Como eu digo, nós não falamos português. We don't speak Português.
Se fosse nós não falamos inglês, como seria? We don't speak English. Se fosse nós não falamos espanhol, como seria? Imaginem. We don't speak Spanish. Nós não falamos chinês. We don't speak Chinese. Nós não falamos japonês. Como seria? We don't speak Japanese. Nós não falamos italiano. We don't speak Italian. Nós não falamos francês. We don't speak French. Nós não falamos alemão. We don't speak German. Ok? Continuando. Agora vamos explicar as principais atividades, as principais questões, melhor dizendo. A próxima questão é What language do you speak? Aí tem Chinese ao lado, tá vendo? Na afirmativa, I speak Chinese. Quer dizer, eu falo chinês. Negativa, I don't speak Chinese. Ok? Estão entendendo? Próxima. What language do you speak? Qual idioma você fala? Ao lado tem French, francês. Na afirmativa, a resposta vai ser o quê? I speak French. Negativa, I don't speak French. Próxima questão. What language do you speak? Qual idioma você fala? Ao lado tem o quê? Spanish. Então, na afirmativa, como é que eu respondo essa pergunta? I speak Spanish. Negativa. I don't speak Spanish. Próxima pergunta. What language do you speak? Ao lado aí a dica tem Italian, italiano, não é isso? Na afirmativa, qual é a resposta? Na afirmativa, I speak Italian. Negativa, I don't speak Italian. Próxima questão. What language do you study? Preste atenção que não é mais fala, e sim agora estuda. Qual idioma, língua você estuda, ok? Não é mais speak, é study. Observem como é fácil. Na afirmativa, I study English. Negativa, I don't study English. Próxima pergunta. What language do you study? Qual idioma você estuda? Então, a afirmativa vai ser I study Chinese. Negativa, I don't study Chinese. Próxima pergunta. What language do you study? Ao lado na dica tem French, francês. Na afirmativa, qual é a resposta na afirmativa? I study French. Negativa, I don't study French. Próxima pergunta. What language do you study? Qual língua, qual idioma você estuda? Aí ao lado tem, na dica, Spanish. A afirmativa vai ser o quê? I study Spanish. Negativa, I don't study Spanish. E a última. What language do you study? Na afirmativa, I study Italian. Negativa, I don't study Italian. Ok, meus amigos, essa foi a nossa aula de inglês. Bye bye, my students.